Santo, 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 Santo. A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um, amém. Hoje nós estaremos meditando em um salmo, né? Estaremos meditando no Salmo de Davi, capítulo 18, e temos aqui uma semelhança, né, de algo que muitas vezes passamos, e nós estaremos hoje trabalhando isso, amém? Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí no livro de Salmo, capítulo 18, e abre também lá em 2 Samuel, capítulo 22, amém? Enquanto os demais estão chegando aí, nós vamos estar orando, amém? Pedir ao Senhor que esteja direcionando as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nossas vidas diante do Teu altar. Queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o Teu coração. Queremos tomar posse da Tua graça, Senhor. Mas queremos pedir ao Senhor a cada dia mais, nos ensina a crescer no conhecimento, na graça, na revelação, na profundidade do conhecer a Deus. Quem além de Ti, Senhor, podemos recorrer? A quem além de Ti, Senhor, podemos dirigir o nosso clamor e as nossas orações? Quem além de Ti, Senhor, podemos depositar nossa esperança? Quem além de Ti pode estender a Tua mão, Senhor, e nos trazer livramento? Quem além de Ti pode nos dar inspiração para viver? Nesta noite, Pai, nós queremos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que a Tua luz resplandeça sobre as nossas vidas. Quebra, Pai, em nome de Jesus, as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro. Vem de encontro, Senhor, a toda resistência, a tudo aquilo que tem se levantado contra o Teu povo, contra o Teu exército. Nós te clamamos nesta noite. Vem estar conosco. Vem glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fique à vontade, Senhor. Vem estar conosco. Seja engrandecido, seja exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia lá em Salmo capítulo 18, amém? E eu quero que vocês coloquem no comentário aí como é que está o título lá em cima, amém? Nos Salmos vai estar escrito na maioria das Bíblias, né, Cântico de Vitória. O que é que está dizendo aí na sua? Enquanto você posta aí, nós estaremos lendo, amém? Livro de Salmos, capítulo 18, diz assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Amém? E agora eu quero convidar você, vá lá em 2 Samuel, capítulo 22. Amém. Em alguns está escrito vitória e domínio, né? Em outros, cântico de vitória. Mas de qualquer forma, né? Uma vitória dada pela mão do Senhor. Agora vamos lá em 2 Samuel, no capítulo 22. Como é que está dizendo lá? Na minha Bíblia, o cântico de Davi. Amém? Em 2 Samuel, capítulo 22. E lá vai falar assim, ó:
E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salvas. O Senhor digno de louvor. Invocarei e de meus inimigos ficarei livre. Amém? Amém, queridos? Nós vamos ver aqui o salmista, né? Alguns já estão colocando aí os títulos, né? Cântico de Davi, né? Em ação de graças. Mas o que nós vamos tratar nessa noite é sobre a excelência do poder de Deus na vida das pessoas que... Vamos começar lá pelos Salmos. Amém? Lá vai dizer... eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Embora algumas pessoas tenham discordâncias, né, entre a forma em que foi escrita essas passagens e as mudanças que houveram, para mim isso não é de tão importância, porque o que essa passagem me traz, tanto do livro de 2 Samuel como do livro dos Salmos, ela me traz uma mensagem bem clara, amém? Uma mensagem de louvor, ação de graças e mais algumas coisas que nós estaremos tratando, né, aqui, amém? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Deus abençoe, amém. Então, o que é que nós vamos fazer nessa noite, né? Eu já havia dito, para não ser muito redundante, que é um salmo de ação de graças, né? E constantemente esses salmos, né, eles consistem no ato de agradecer, né? Agradecer o livramento, né, das mãos do inimigo, né? E nesse caso nós vamos entender como Deus estendendo a mão, né, e livrando Davi dos seus inimigos, né? Nós vamos ver o texto de 2 Samuel e Salmo se encaixar, né? E são bem idênticos, né? E nós vamos tratar, né, de alguns paralelos, né, entre esses salmos. E isso varia muito de época para época, né? De escriba para escriba. Mas o que me chama a atenção é que o mesmo ato ocorrendo em duas passagens, não é verdade? E é quando nós começamos a observar que esse salmo ele traz algumas coisas para mim que é de suma importância. Nós vamos ver Davi vencer alguns de seus inimigos, né, no total de 8. Mas o que me chama a atenção é que um homem segundo o coração de Deus, ele passou por diversos processos, né, da vida. O processo de ser preparado, né, de estar no campo e aprender a lidar com o leão e o urso, e de depois ter que derrubar o gigante, depois de ter que conduzir toda uma nação, passou pelo processo de ter que lidar com os próprios erros. E esse homem ele foi desenvolvendo, né, um relacionamento com Deus, um relacionamento que nos ensina muito, né, de estar ali na dependência de Deus, de estar ali buscando a face de Deus, de ter o temor, né, de não perder o Espírito Santo, não é verdade? Então nós vamos falar sobre algumas características, né, do que está acontecendo, né? E quando nós pegamos um texto com outro, né, nós vamos observar de uma forma bem direta uma gratidão.
Amém? E assim, queridos, nós não podemos agradecer alguém que nós não reconhecemos verdadeiramente que ele fez algo por nós que de grande valia. E em alguns momentos, algo que nós não poderíamos ter feito, né? Algo que nós não poderíamos resolver. E é quando nós tratamos esses dois textos com algo bem interessante. Amém? O capítulo que nós estamos tratando é um capítulo bem célebre, né? De ações de graças, né? E tratado em dois lugares. Amém? Então nós vamos ver aqui, vamos separar esse salmo em alguns pontos. Primeiro, de 1 a 7, né? Um grito a Deus em meio à aflição, né? Vamos ler lá novamente os salmos, né? De 1 a 7. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de mortes me surpreenderam. Na angústia, invoquei o nome do Senhor, e clamei ao meu Deus, e desde os seus templos ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Amém? Enquanto que em 2 Samuel, vamos lá a partir do versículo 5, amém? Porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoco o nome do Senhor, e o meu Deus clamei. Então nós vamos classificar aqui de 1 a 7, e nós iremos tratar, né, como um grito a Deus, né, em meio a uma aflição. Ele começa declarando o seu amor, começa declarando que Deus é a sua base, né? Em muitos momentos eu vejo pessoas passarem por situações e elas dizem que quando isso aconteceu, o meu chão sumiu. Onde é que está a nossa base, né? Onde é que está a nossa confiança? Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa base? E o salmista ele começa tratando isso. Então, dos versículos de 1 a 7, ele vai tratar sobre isso, né? E do versículo de 8 a 16, ele vai tratar da manifestação do poder de Deus. Ele vai trazer aqui com bastante clareza, né? No capítulo 22, assim também como no Salmo, né? Vamos lá a partir do 8. Então se abalou e tremeu a terra, e os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se indignou. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, as brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez o soar da sua voz. Amém? Vamos até o 16. Cadê? Disparou flechas e os dissipou raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Então nós vamos classificar aqui de 1 a 7, né? Um grito a Deus em meio à aflição, né? Um clamor, um pedido de socorro, mas recheado de confiança, né? De quem é esse Deus. Porque nós não podemos falar de alguém que nós não conhecemos, não é verdade? Só tem como eu falar de alguém que eu conheço, né?
E de 17 a 29, a salvação atribuída ao justo e merecedor. Quando nós tratamos desse assunto de merecer, nós vamos tratar do assunto também de graça, né? Que é o favor imerecido de Deus. E muitas vezes, né, o ímpio não merece, mas o próprio Deus é quem envia o socorro, em que dá livramento, né? Porque Ele é um Deus de amor. Não que Ele como é que eu vou falar? Ele concorde com o pecado ou que Ele tenha prazer nisso, mas Ele também não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando nós começamos a analisar tudo isso, né, nós vamos tratando de algumas coisas que o salmista vem nos trazendo, né? 22:1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Quando nós tratamos desse assunto, né, essencialmente aqui do versículo 1, né, lá no Salmo 18, ele tenta estabelecer, né, um tempo particular, né, em que Davi compôs esse salmo. Alguns estudiosos divergem com relação ao tempo em que foi escrito isso, né, se foi quase no final do seu reinado ou se foi no final, né. O importante é que a essência da mensagem que esse homem levou aprendendo diante desse relacionamento com Deus, ela chegou até nós. Então, para mim, não tem diferença nenhuma no que difere com relação a isso. Mas quando nós tratamos sobre isso, né, nós vamos ver que este homem começa a tratar de algo, né, que ele traz o fruto daquilo que nós provamos. Eu digo muito isso, eu tenho esse jargão, né, de falar que eu só posso falar o gosto de algo que eu provei. Na verdade, vocês que são minhas ovelhas, eu até cito muito, né, o doce de jiló, né, que a primeira vez que me deram o doce de jiló que eu coloquei na boca, eu estava esperando amargo, né, quando na realidade o doce parecia um pouco até com outros tipos de doce. Então, esse homem ele vai tratar de algo, não importa para mim se foi no início, no meio, no fim da sua caminhada, do seu reinado. Para mim pouco importa do que difere dos Salmos ou de 2 Samuel. Pode até ter acontecido aí dele próprio, né, ter acrescentado alguma coisa num texto ou em outro. Mas o importante é que a essência desse salmo ela chega para mim muito clara. Amém? Então, quando ele diz lá no versículo 2, o Senhor é a minha rocha, né? Então nós vamos ver que a base, né, a essência dessa gratidão é essa confiança e esse apego ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, né? Igual alguns estudiosos, né, gostam de falar com relação a Yahvé, né? Então ele faz por onde, né, nós olharmos a nossa forma de agradecer. Quantos livramentos o Senhor nos deu só no dia de hoje, sem que nós nem soubéssemos. Eu vejo muita gente dar testemunhos de livramentos que Deus deu, mas esses são que nós vemos, né? E aquele que nós nem ficamos sabendo, que Deus nos livra, que Deus nos guarda. Então, quando o salmista começa a tratar sobre esse assunto, né, nessa proteção que vem de Deus, né, que vem do alto, né, esses benefícios que são dados por Deus, por nós, né? Então, nós vamos tratar, né, essas designações, né, esses favores, né? E olha aqui, queridos, como ele é tratado, né? Rocha, fortaleza, libertador, escudo, força da salvação. A rocha, queridos, ela é algo que ela te traz uma proteção muito grande. Não é qualquer coisa que pode ultrapassar uma rocha, não é verdade? E quando o salmista ele trata desse assunto chamando o Senhor de uma rocha, é
é algo que tem uma base sólida, né? Embora Deus seja infinitamente mais a consistência de uma rocha, né? O salmista começa a tratar isso de uma forma a qual ele entende, não é verdade? Mas olha, rocha, fortaleza, libertador, escudo, força da salvação. Então, todos esses favores de Deus, todos esses feitos de Deus no passado, né? E todas as promessas que Deus estabeleceu, né, para o futuro, né? E que ele se estende para aqueles que são deles, né? E são colocações bem apropriadas, né? À luz desse momento de cântico, desse momento de louvor, de gratidão, não é verdade? Então, não importa se é uma fuga, se é um livramento, mas se nós formos tratar disso hoje, nós vamos ver que a gratidão é um sentimento que poucos carregam. Ser grato, né, por aquilo que Deus está fazendo. Esses dias eu estava conversando com o Ovelha, ela estava falando: bispo, como eu estou com saudade de ir para o culto. Falei: pois é, e quando nós podíamos ir todos os dias, nós não íamos. Agora talvez quando voltar nós poderemos agradecer. Obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui. Obrigado por eu poder estar com meus irmãos, né? Então vamos tratar de alguns pontos a qual Davi chama o Senhor. Amém? Rocha, proteção contra os ataques nas montanhas, esconderijo, fontes de água, né? Você vai ver a água brotar da rocha, né? Como um milagre de Moisés, né? Ele é um sólido fundamento, né? É uma base para a vida. Força divinamente conferida, firme alicerce sobre o qual nossas esperanças podem ser edificadas, base da própria vida. Ele foi a pedra angular que foi rejeitada, nosso Senhor Jesus, não é verdade? E Cristo ele vai ser tratado como rocha no Novo Testamento. Se vocês quiserem dar uma olhada depois lá em 1 Coríntios 10, 4, né? Deus ele vai se apresentar como guarnição armada em muitos momentos, né? Quando o profeta vira para o ajudante e diz: olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E nós vamos ver em diversos momentos, né, esse fundamento de Deus, né, como sendo a rocha, né, como sendo a base, Deus como minha rocha. Vamos tratar também sobre cidadela, né? Os filhos de Deus são resguardados em um lugar fortificado, protegido, né, livre do poder de qualquer inimigo. Quando nós tratamos de cidadela, quando nós tratamos, né, desses lugares que foram edificados, lá no Salmos 18:2 diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles gostavam de cercar, né, com muros. Nós vamos ver Neemias e Esdras, né, levantando novamente os muros. Então a pessoa que sabia que enquanto aquele muro estivesse de pé, ela estaria protegida. Enquanto o muro de pedra, o muro de rocha não é rompido, né, elas estão num lugar seguro. E nós vamos entender que essa cidadela, essa proteção, ela tem que estar vinculada o tempo todo, né, com a presença, com essa busca, com essa... como é que eu vou dizer para vocês? Esse vínculo, né, de Deus estar sempre no meio da cidadela, do lugar fortificado. Porque quando ele deixa de ser a base, o muro vai ruir. O muro vai vir abaixo. Então eu quero falar algo para você hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Todos nós passamos por momentos de dificuldades, né, por momentos instáveis. Mas eu quero te falar uma coisa.
Deus ele está no controle, né? E quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor Todo-Poderoso, nós vamos saber que é questão de tempo, né? Para que a gente obtenha a resposta. Então eu quero dizer para você hoje que o salmista, apesar dele viver no tempo da lei, ele era um homem que conheceu a graça, conheceu o amor de Deus, conheceu os atributos de Deus, ele sabia se relacionar com isso. Enquanto que nos dias de hoje, muitas pessoas que têm acesso a isso não sabem se relacionar com isso. Alguns cometem erros e se abraçam com a culpa, né, se abraçam com o remorso e não tomam posse, né, dessa proteção, desse amor, desses atributos de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E isso nem é tema do que eu vou falar aqui, mas eu quero falar para você que está me assistindo. Se Deus já te perdoou, por que carregar tanto esse peso e esse fardo? Esse fardo já não é seu. O Senhor, ele nos convida a lançar sobre ele o nosso fardo, né? E aprender dele, né, sobre isso. Então, levanta a sua cabeça. Não se importe com o que vão dizer ou com o que vão pensar, desde que você e Deus, né? Deus é quem sabe aquilo que está sendo vivenciado entre você e ele, o seu relacionamento entre você e ele. Então levanta essa cabeça e caminha. Amém? O Senhor Todo-Poderoso, ele é chamado de rocha divina em favor de Davi. Então nós vamos fazer um paralelo aqui com o versículo 2, né, de Salmos, né? Elohim, o Senhor é o Deus de poder e de força, né? Então quando a gente pega a palavra hebraica El, né, de Elohim, Yahvé é Deus eterno, é a base. Yahvé é o Deus poderoso, né? A rocha, a rocha física dura milhares de anos. Agora imagina a rocha eterna. O Senhor, a nossa rocha, né? O Deus Todo-Poderoso é eterno, né? Ele vai inspirar a confiança e a certeza do livramento e da proteção de todo o mal. Amém? Então nós temos que ter essa convicção, né, daquilo que nós, de quem nós cremos, né, de quem nós estamos servindo. E a palavra de Deus, ela vem nos trazendo o Senhor como escudo. Amém? O escudo, ele era um artigo vital, né, de defesa nas guerras antigas. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar o escudo como sendo o escudo da fé. E eu quero te falar uma coisa. A fé, nesse momento, o escudo da fé, ele é primordial para apagar os dardos inflamados do maligno. Se você baixou o seu escudo, levante seu escudo hoje. Não abaixe o seu escudo. Se você está na base, né, se você tem a rocha, tenha certeza. Né, lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, vamos ler lá? Em Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, enquanto o salmista trata Deus como sendo um escudo, né, algo que é vital para a proteção, não basta, né, não bastava nesses momentos de guerra estar apenas em um lugar seguro, né? Eles ainda tinham que empunhar a espada e o escudo. O poder, o desvio da fé, que pode apagar, né, os dados informados que o diabo despede contra nós. É quando nós começamos a entender, né, que essa proteção, né, quando o salmista trata sobre isso, quando o profeta Davi, né, trata sobre isso, né, força, o Senhor é a minha força, a força da minha salvação, né. Nós vamos ver um paralelo também lá nos Salmos, né.
O que isso tem a ver, né? Nós vamos ver que o animal, né, ele tem a força na sua cabeça, no seu chifre, né? E é uma arma ofensiva. Enquanto nós temos o escudo para nos defender, né? Nós temos algo também com que guerrear. O Senhor deu a nós, né? O poder de pisar serpentes e escorpiões sem que nos fizesse dano algum. Ele disse que nós seríamos igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Então, nós vamos ver que pessoas de Deus estão partindo, né? Muitos servos de Deus estão morrendo. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, queridos. Se eu estiver aqui é para Ele, se eu partir é para estar com Ele. Mas a minha confiança tem que estar nele, porque é Ele quem sabe o tempo e o modo de tudo que deve acontecer na minha vida e na sua vida. E o momento não pode ditar quem nós somos, ou se nós estaremos com o escudo de pé, ou se nós confiaremos. A confiança ela deve permanecer. O salmista ele começa se declarando, depois ele diz tudo o que está acontecendo, né? Ele vai dizer lá, né, no versículo lá, da violência tu me salvas, né? Essa palavra ela vai se achar somente aqui, né? No Salmo 18, nem mesmo através de algumas designações específicas. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 22, no versículo 4, ele diz: invoca o nome do Senhor. A eficácia da oração, né, é algo que faz parte, né, bem presente, algo bem presente na vida desse homem. Quando ele invoca, quando ele clama, né, quando ele busca por esse socorro, né, por essa proteção, por essa salvação, tem algo que é um diferencial muito grande na vida de todos nós. Quando você vai fazer algo com muita confiança e quando você vai fazer algo, né, sem confiança alguma. Todos nós sabemos que a diferença é muito grande. Embora Deus, né, não seja limitado a isso. Nós vamos entender que em muitos momentos nós não tivemos fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que o justo viverá da fé. Mas eu confesso a vocês que houveram momentos da minha vida que eu não estava crendo e Deus fez. Deus não se limitou a nada do que ao momento em que eu estava vivenciando, né? Mas o salmista ele vem trazendo aqui a convicção, né? Invoca o nome do Senhor, né? A eficácia, né? E ele está confirmando, ele está testificando, né? Aquilo que Deus, eu invoco e ficarei. Invoco o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e ficarei livre dos meus inimigos, né? Então nós vamos ver lá em Efésios 6,18, vamos dar uma voltadinha lá? Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, é muito bom nós estudarmos, é muito bom termos conhecimento, é muito bom conquistarmos, né? Mas eu quero falar uma coisa. Até o próprio estudo, sem a presença do Espírito para trazer vida, ela se perde. Amém? Quantas pessoas que têm um conhecimento vasto aí têm se afastado do verdadeiro princípio. Então, quando o salmista trata sobre isso, né, essa confiança, né, essa busca, essa oração, né, a oração ela vai ser enfatizada em relação à batalha do crente contra o mal. Porque é aquilo que o crente precisa. Ele vai precisar de toda a armadura de Deus. Ele não vai usar só umas peças. Ele vai precisar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade. Ele vai precisar da sandália da preparação do evangelho, da paz, do escudo da fé, da espada do Espírito. Então, nós temos que estar revestidos em todo o tempo. E não apenas quando nós achamos que estamos precisando. Enquanto o muro está sendo construído,
enquanto o muro está sendo edificado ou reedificado, é necessário trabalhar com a ferramenta numa mão, empunhando a arma nas outras. Então a prudência, né, essa postura nossa, ela tem que permanecer. Amém? E ela era uma ferramenta, né, uma arma na mão do salmista, né? Um homem que estava passando por um perigo mortal, né? E anela pelo socorro e pelo livramento através da oração. Através daquilo que ele sabe que vai ser a resposta, né? E ela vai se tornar a principal arma, né, contra todo o mal, contra todas as manifestações de inimigo contra a sua vida. Então nós vamos ver que lá no capítulo 18 do Salmos, versículo 3, né, o Deus que livra e é digno de ser louvado, né? Então aqui nós vamos ver guerra e louvor estarem sendo misturados, né? Então há uma petição e há um livramento. Amém? A morte é apresentada como um indivíduo furioso, né? Como algo que se levanta com grande fúria, né? Como se fosse ondas do mar, ou uma tempestade, ou um terremoto, ou um avalanche, algo que vem de uma forma muito grandiosa, né? Aquilo que tenta te empurrar, né? Que vem com uma força extremamente grande, né? Tratando assim como grandes perigos, né? E grandes provas, né? Então os inimigos de Davi, eles comparam aí como se fossem águas revoltas, né? E se aproximam como se fosse comer suas próprias carnes, né? Ele vai tratar sobre isso em outros salmos, né? Ele vai dizer que eles querem me devorar sem haja quem nos livre, não é verdade? Então quando ele diz laços de morte, né, que tem poder de atar as suas vítimas, né, que tem poder de amarrá-las, de esmagá-las, né, esses laços de morte ou tramas de morte, né, que o salmista está passando por elas. Mas o que ele traz em seguida é algo de fundamental importância, né? Somente a providência de Deus, né, é o suficiente, né? É forte para desfazer toda tempestade, para desviar toda avalanche, né, para desviar, né, qualquer enchente. E nós vamos ver o salmista falar sobre isso, né? Cairão mil ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E está vindo a prova, ele vai criar, né, uma barreira, e ainda que ele seja atingido, ele sabe que o livramento virá. Cabe ressaltar aqui que Davi não foi livrado das batalhas, mas ele foi livrado nas batalhas. Assim como os servos de Deus não foram livrados do fogo e sim no fogo, não foram livrados da cova dos leões e sim na cova dos leões. Então, em muitos momentos nós não entendemos, né, aquilo que nós estamos passando, mas uma coisa é certa, em momentos nenhum nós estamos desamparados. Amém? Então, quando ele clama, ele crê nessa providência divina, né? O temor será sempre faz parte das nossas vidas, né? Então, em muitos momentos, até mesmo as pessoas mais corajosas vão vivenciar alguns momentos de medo, vão vivenciar alguns momentos de terror, né? Cada um de nós temos os nossos pontos fracos, enquanto alguns é a família, outros finanças. Em muitos momentos nós seremos atacados naquilo que o inimigo das nossas almas sabe que é o nosso ponto fraco. E nesse momento é que o salmista entra com aquilo que é mais importante, né? O seu vínculo, a sua confiança, a sua oração e a certeza, né, do livramento. Quando ele trata que cadeias infernais, né, é algo que vem como os laços de morte, né? Algo que vem para prender, né? E é muito provável que nos dias de Davi
eles não soubessem muito, assim, uma ideia de céu e de inferno, né, de Hades, né, porque isso vai ser formulado mais lá na teologia dos Hebreus, né. Então eles vão falar do Seol, né, vão falar de muitas doutrinas sobre isso, né. Então Davi, ele, apesar dele passar desses momentos de instabilidade, né, ele sabia que algo muito maior esperava por ele. Ele tinha uma missão de cumprir, né, algo que eu e você temos também. Nós temos que cumprir nossa missão aqui, nessa dependência de Deus, né. É o Senhor quem nos concede tal graça de traçar os planos, né? A própria Bíblia diz que o homem faz os planos, mas que a resposta vem de Deus. Quantos partiram cheios de planos, cheios de promessas? E o que me chama a atenção é que aquilo que é gerado em oração, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se nos ouve, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fazemos. Então é momento de nós analisarmos a eficácia da oração sendo enfatizada, né? Então ele vai enfatizar Deus como Yahvé, como Elohim, dependendo daquilo que ele está tratando e no tempo que ele está tratando, né? Mas ele vai tratar dessa providência, dessa presença do Deus Todo-Poderoso, né? No capítulo 22:8 diz assim: então a terra se abalou, né, os fundamentos dos céus. Deus, ele pode fazer coisas sobrenaturais se manifestarem em coisas naturais. Quando a gente trata sobre alguns assuntos, às vezes a gente crê no Deus que se manifesta no fogo, que se manifesta no vento, que se manifesta na água, né, no terremoto, mas muitas vezes nós não cremos no Deus que se manifesta no nosso medo, nos nossos temores. E nós vamos ver profetas, né, que lidaram com profetas de Baal, e quando a coisa se tornou pessoal, ele foge e se esconde numa caverna a ponto de não querer mais viver. E eu quero falar uma coisa para vocês. As situações, as circunstâncias pessoais, elas têm derrubado e feito com que muita gente pare de remar. Aprenda a lidar com as questões pessoais, né? Muitas vezes você vai vivenciar perseguições, acusações, traições, abandonos, né? Mas saiba que você serve a um Deus, né? Você que entregou sua vida ao Senhor, que entregou sua vida ao seu chamado. Tenha certeza que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam e que ele é o maior interessado, né, em estar te guardando e te conduzindo. Mas em muitos momentos que nós pegamos a Bíblia, nós vamos ver Deus trazendo uma nação para espremer, né, para perseguir, para aprisionar um povo que simplesmente estava fora do propósito. Um povo em que Deus já não estava sendo tratado com prioridade, já não era tido, né, como primícia. E aí vem a calamidade. Se vocês pararem para analisar, em janeiro foi dito isso, né? Em que o Senhor não estava muito contente, né, com a igreja, porque tem sido pregado muito sobre prosperidade, pouco sobre vida com Deus, pouco sobre saquear o inferno, né, pouco sobre santificação. E nós temos que entender qual é o papel da igreja, qual é o verdadeiro papel da igreja do Senhor Jesus, né, de estarmos glorificando o nome do Senhor através das nossas ações, através daquilo que nós estamos fazendo. Então temos que parar para analisar, né, que tipo de comportamento, que tipo de fé, né, nós temos tido, né, diante desse Deus
diante de tudo que nós estamos vivenciando. Cabe ressaltar, né, que nós temos que tratar essa situação com mais seriedade. Nós queremos que clamar no momento em que precisarmos e que Deus sempre esteja atento, né? E Deus, ele trata diferente com o justo, né? Algum tempo atrás eu fiz aquela pregação dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, né? Então nós vamos ver, né, que há uma diferença, e quando nós vamos tratar do justo e do injusto, do puro e do impuro, nós temos que entender qual é o papel, né, da igreja. Através das guerras que Davi passou, através das batalhas que ele vivenciou, as nações reconheceram que Deus estava com Davi. Então, talvez a luta que você esteja passando hoje seja para que todos vejam, né, que Deus é um Deus bem presente sobre a sua vida. Invoco o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre, né, dos meus inimigos, ficarei livre dos meus adversários. Vamos voltar lá nos Salmos, vamos? Então nós vamos encontrar aqui esse paralelo, né, de Salmo 18 e 2 Samuel capítulo 22. E como eu falei, embora não esteja exatamente igual, né, uma coisa eu sei, que o autor, ele escreve algo hoje, né, e quando ele vai passar isso, ele também pode acrescentar algo, né, que ele vivenciou depois, alguma experiência depois. Então no versículo 3 ele diz: invoco o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então olha só os sentimentos. Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Queridos, sabe qual é uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer contra as pessoas? Ele tenta te aterrorizar. Ele tenta te trazer medo, porque o medo, ele é a falta de fé. Então ele tenta... quando eu era jovem, eu gostava muito de assistir filme de terror, né? Hoje eu não assisto mais, não ouço mais música do mundo. Mas enfim, cada um com a sua experiência com Deus. Mas uma das coisas que eu mais lembro é que quando o capiroto vinha perseguir o povo, ele nunca matava. Primeiro ele perseguia, primeiro ele aterrorizava, primeiro ele pintava e bordava. Depois é que ele iria matar, né? E em muitos momentos nós vamos viver isso. O inimigo vem tentar nos amedrontar, tentar colocar em xeque, né? Se você é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Se você é filho de Deus, se você é isso, se você é aquilo. Então em muitos momentos ele vai tentar colocar em xeque, né, o seu relacionamento com Deus, né? Mas olha como é que o salmista começa dizendo: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, né? O coração do salmista está apegado, né? Ele é a base, ele é a rocha, né? Ele é o lugar forte, né? Ele é o libertador, né? O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, né? Enquanto que lá em 2 Samuel ele vai dizer: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, né? Ele é o meu rochedo, nele confiarei, ele é o meu escudo. Aqui ele já é tratado como escudo. Escudo, aquilo que vai me proteger. E hoje eu quero falar uma coisa para você. Levante o escudo da fé, né, e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Levanta a tua cabeça, não deixe que nada venha parar, né, a tua caminhada, não deixe que nada pare a sua fé, não deixe que nada tente colocar em xeque a fidelidade de Deus, que a sua base seja a rocha, o Senhor Jesus, que a tua base seja a água que brota da rocha, que é a água do Espírito, e que a cada dia mais você possa crescer, né, diante de Deus, diante dos homens. E saiba que o que nós estamos passando aqui é um breve momento, apesar de que temos a certeza de que muitas vidas serão ceifadas, mas uma coisa é certa: a confiança nós não podemos perder.
No início da minha fala eu disse, se eu estou aqui é para Ele, e se eu partir estarei com Ele. Então não deixe que o terror tome conta da sua vida. Não deixe que o medo se aposse de você. Creia nesse Deus, né, que é todo poderoso. Creia nesse Deus que tudo pode, né? Creia nesse Deus que vai fazer quando você clamar, quando você precisar dele, que ele vai estar ali, amém? Para te socorrer. Levanta o escudo nesta noite. Clame a esse Deus, que ele seja a sua base, a sua rocha, a sua cidadela, o seu lugar forte, o seu libertador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.